As empresas brasileiras têm até o dia 28 de maio para desenvolver e adaptar programas que priorizem a saúde mental dos seus colaboradores. Isso porque entra em vigor a NR01, que vai exigir o gerenciamento de riscos psicossociais e investimentos em suporte emocional. Quem vai explicar melhor essa nova exigência para a gente é a mentora e palestrante Priscília Queiroz. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Viu como é que você tá? Tudo certo. Como é que você analisa essas novas exigências? Bem, eu percebo que uma das coisas mais importantes que a gente pode entender agora em relação a essa normativa é que as empresas passam a ter responsabilidades sobre o emocional dos seus colaboradores. Então, até então, cada pessoa ia lá e buscava, né, as suas possibilidades em psicólogos, psiquiatras, e agora essa responsabilidade passa a ter influência dentro do ambiente de trabalho. Isso por quê, Ju? Porque a gente passa muito mais tempo trabalhando. Então, evidentemente, os nossos traumas, os nossos medos, eles potencializam dentro do ambiente de trabalho. Então, é por isso que o governo, né, atualizou essa normativa de número 14.831 do ano passado, para que as empresas tivessem um prazo de adaptação. Esse prazo era até março e agora foi ampliado para maio. Agora, estar em conformidade com essas novas práticas pode se tornar um diferencial para a empresa, né? Melhora a reputação, por exemplo. Não tenha dúvida. Aliás, eu gostaria de fazer aqui até um exemplo, né, para que a gente pudesse pensar assim: imagina um trabalhador ou uma pessoa que está numa empresa e que está sob pressão, ela não recebe treinamentos constantes, o que aconteceria com essa pessoa? E mais ainda, né, o que acontece com a empresa? A empresa, ela gasta muito mais em relação a turnover. Esse colaborador, ele não vai render o necessário e atendendo a isso custa mais para a empresa também. Então, olha como esse parâmetro ele prejudica tanto a empresa quanto o colaborador. E já tem um dado, Lu, que é assim, que um trabalhador bem treinado, com o emocional dele, né, em conformidade, que a gente sabe que o ser humano, ele tem essa volatilidade, é natural, mas quando ele tem um ambiente que é saudável, um ambiente que é divertido, que é humanizado, aumenta, assim, 30% a produtividade. Ou seja, a gente ouve muitos empresários falando sobre turnover, porque ninguém quer trabalhar, porque a gente não consegue gente para trabalhar. Mas será que as empresas estão fazendo, por exemplo, treinamentos constantes? Será que ela está entendendo o que é que está acontecendo com o colaborador? E mais ainda, será que ele está no lugar certo, fazendo certo? Então, todos esses questionamentos agora passam a ser de responsabilidade da empresa. E o colaborador, ele tende a ficar mais feliz, a ficar mais produtivo por conta de todas essas diferenças que a empresa vai dar para ela. Então, a empresa se diferencia perante a concorrência, aquelas que saírem antes, inclusive, né? E fazendo com que tenha menos turnover, inclusive, dentro das empresas. Não é, porque inclusive a pandemia acendeu esse alerta, né, da importância de cuidar da saúde mental. Acho que veio o lado, a gente tem que ver o lado positivo aí do que a gente passou, né, do que o mundo passou. E inclusive você tem menos licença, né? Diminui o número de licenças médicas. Diminui. Então, e tem até empresas, por exemplo, que eu poderia citar aqui, que hoje trabalham com o psicossocial e já tem dados, inclusive, né, porque precisa ser metrificado, que o turnover diminuiu, que a produtividade aumentou. E quando a gente fala de produtividade, tem muitos colaboradores, por exemplo, né, equipes comerciais, que acham essa palavra tóxica, porque acredita que produtividade está alinhada a trabalhar mais. E não é. Né? A produtividade, na verdade, ela tem a ver com trabalhar com mais qualidade e em menos tempo. Então, olha como tudo isso impacta na saúde. Porque se eu estou fazendo, se eu estou girando, se eu não estou entendendo, se eu não estou rendendo, se eu não sei o objetivo, evidentemente eu vou ficar mais doente. Então, isso proliferou muito mais na pandemia? Com certeza, mas imagina que a humanidade ela já estava adoecida. O Covid, na verdade, ele só potencializou tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim. E aí, consequentemente, se percebeu um mundo muito mais adoecido, até por conta do celular, né? O Com arrasta para certeza. cima, fazendo com que a gente, então, perca foco, perca nível de concentração e o nosso cérebro não é máquina. Ele precisa de tempo para receber informação. O
que não estava acontecendo. Então, nesse momento, há um detox, né? É percebido que as empresas que têm trabalhado detox, que têm fazendo treinamento de conscientização em relação até a utilização de celular, têm tido melhor aproveitamento das suas equipes e melhores resultados. Não, sensacional. Priscila, o nosso tempo até já terminou, mas eu vou, para a gente finalizar, a empresa que não cumprir esse prazo vai pagar multa, né? Vai ter penalidade. Sim, sim, tem multa, tem penalidade. É claro que ela pode entrar com recursos, mas é importante a gente pensar que a empresa vai ganhar com isso. Então, esse é um diferencial, né? Então, o que ela faça, não tem o que fazer. Ela precisa se adequar. Exato. E pensar que ainda tem chefe que fica ali controlando o horário. 8 horas, 9 horas, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa rende em 5 e tá tudo bem, né? Tá entregue, tá feliz, tá, enfim. Mas, enfim, é o que temos, né, para hoje. Obrigada, viu, Priscila? Obrigada, até mais. Um ótimo dia. Ótimo dia para você também.